Alô? E aí, Nath, Hello, boa noite. tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Estamos a alguns minutinhos do nosso horário oficial, Sim. mas eu prefiro começar um pouquinho antes do que ficar aguardando, né? Que eu gosto de ser bem pontual com as pessoas que nos seguem, que nos apoiam. Então, Nath, vamos começar mesmo um pouquinho antes. Eu queria primeiro agradecer muito a tua presença no projeto da Consciente. Você é uma pessoa com uma visão muito interessante, muito especial, muito rara, e é uma honra ter você trabalhando no nosso projeto. Ah, não sabia. E, e para começar a nossa conversa, que vai ser um bate-papo bem solto mesmo, bem informal, eu peço para que você comece falando um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, ou seja, como que o seu pessoal te levou até o profissional, enfim, para que as pessoas conheçam um pouco você e o seu trabalho. Certo. Bom, então, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de uma maneira geral. Sempre gostei muito de estudar, de ler sobre os mais variados. Nath, eu acho que um fone ia ser legal para você. O teu som não está chegando muito bem. Não? Isso, acho que eu tenho que ficar perto. Agora Ah, tá? Eu isso, tô mais sem perto fone. melhorou. Legal. Eu tô sem fone. Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? Desde adolescente, tudo. E sempre gostei muito de natureza, de coisas simples. Digamos, eu nunca tive esse perfil, workaholic e tal. E aí eu conheci a naturologia e quando eu vi a grade, né, das matérias, eu pensei, nossa, essa é a única graduação que eu gostaria de fazer, de tudo, né? Quando eu vi essa integração mesmo de natureza humana, de natureza de ambiente, né, enfim, de emoções, de mente, de corpo, de social, aí eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí eu fiz a naturologia, né, como graduação. E depois fiz uma pós-graduação, que eu sempre gostei de estudar comportamento, psicologia, enfim, nossas reações. E aí fiz uma pós em neuropsicologia. E basicamente a minha trajetória dentro da área da saúde é assim, que eu percebia que a gente ficava doente, a maioria das pessoas assim, e não tinha esse senso crítico da doença. Por que que eu fiquei, da onde que veio, essa vontade de se conhecer, de se perceber, assim. E a naturologia, Uhum. ela é uma ferramenta muito boa para isso, né? Com todas as técnicas, os saberes das medicinas que a compõem, é muito bom para isso, para você entender o seu próprio organismo, né? Seu próprio corpo, suas necessidades, antecipar um possível desequilíbrio. Então, o que me motivou muito foi isso, assim, essa sede de conhecimento para conseguir ter essa liberdade mesmo de saúde, sabe? Que é o que eu acredito, de modo geral. As pessoas podem ter essa emancipação em saúde a partir do momento que você se conhece. Nath, a Rafa está aqui nos lembrando que realmente o seu som está parecendo baixo. Acho que você Ah, vai ter eu que se sei o que aproximar é um o pouco mais, ruído. por É porque favor. tá no computador que eu vou tirar. Pronto. Aê, agora sim. Tava no Ô, computador. O Nath, computador ficou. perfeito. Agora ficou legal. Ô, Nath, há alguns dias atrás nós tivemos uma conversa com a Asra, a nossa colaboradora também. Ela tem uma formação muito parecida com a sua, que é chamada de naturopatia. Como são termos ainda bastante novos, eu queria pedir para que você explicasse um pouco o que é naturologia, o quanto você considera isso importante, interessante e como que isso pode de fato ajudar as pessoas. Certo. Então, a construção, né, da graduação da naturologia sempre teve, né, nos congressos, no seminário, assim, essa questão, tanto no debate da língua, tipo, do termo naturologia e naturopatia, quanto nas reflexões Uhum. filosóficas disso. Qual que é a diferença, o que, que acontece em termos da lei, quem que tem direito do quê, quem que tem não direito do quê, né? Mas, assim, em suma, a diferença hoje, estruturalmente,
em termos materiais, né? A naturologia, ela é uma graduação, um bacharel, e isso, né? Reconhecida aí pelo MEC como uma formação mesmo, é uma racionalidade médica. A naturopatia, Legal. ela e tem uma carga horária aí maior, né? A naturopatia, ela contempla também as matérias que se aprende na naturologia. Porém, ela Uhum. tem várias ramificações. Por exemplo, você pode fazer um técnico em naturopatia, você pode fazer uma especialização em naturopatia, você pode fazer um curso livre em naturopatia. Então, em termos Uhum. material, é isso. Mas pensando em saúde, basicamente a ideia das duas é a mesma. É ter essa Sim. em saúde com esses saberes integrados e que não sejam tão invasivos, embasados aí nas medicinas Uhum. tradicionais, né, na medicina Ayurveda, na medicina chinesa, na fitoterapia, nas diversas PICs que a gente tem. Só que aí cada escola, enfim, vai se aprofundar em algumas específicas, né? Então, a diferença Uhum. é essa, né? Mas e existem algumas briguinhas aí bobas, tipo de lei, de quem que pode fazer o quê, quem que não pode. Mas, em suma, é para ajudar, enfim, de modo geral, todo mundo. Entendi. O que eu acho de mais importante e interessante nessas ciências, né, nessas formações, é trazer todo o conhecimento oriental, milenar, para a nossa cultura ocidental. Eu sempre fui muito interessado por esse assunto, até mesmo porque meu pai era médico e eu praticamente cresci dentro de hospitais, né, no hospital que ele trabalhava. E a gente eu consegui construir um olhar sobre como funciona a medicina alopata tradicional. Uhum, E desde logo cedo eu percebi o quanto a medicina oriental, né, ayurvédica, chinesa, traziam recursos e muito poderosos para complementar a medicina alopata. uhum. Você também acredita que os dois possam funcionar conjuntamente? Sim, com certeza, com certeza. Tanto que o termo alternativa, né, medicina alternativa, práticas alternativas, ele já não é usado na literatura, na academia, já ninguém mais usa. É práticas integrativas e complementares, né? A ideia não é trazer esse contraponto à racionalidade médica ocidental tradicional, não se fazer superior, nem se colocar inferior. Mais do que nunca, a gente precisa Perfeito. unir essas duas linguagens. O que aconteceu num período Aham. aí, na década de 90, com essa ascensão maior das terapias holísticas e tudo, foi uma Hum. crítica muito grande à terapia alopática medicamentosa, né? Só isso ser dado, só isso ser estimulado, a, des, Hum. a desumanização muito grande do atendimento médico, tanto que agora os próprios médicos estão fazendo esse resgate de atendimento humanizado, né? Então foi isso que aconteceu, que pareceu que ficou distante um saber do outro, né? E também Uhum. as terapias holísticas, digamos assim, elas têm uma coisa que não é a favor ainda, mas a gente está criando, que são os métodos científicos. Muitos métodos científicos ainda não conseguem contemplar elas, né? Então, quando você quer fazer um estudo, por exemplo, do Reiki, que é uma PIC, né? É uma PIC consolidada aí pelo SUS, que está no SUS. Uhum. Como Sim. você vai mensurar a energia do reiki pelos métodos acadêmicos tradicionais que a ciência pura vem tendo? Então, aconteceu essas rupturas e essa confusão com pseudociência. Por isso que a gente precisa de se unir e cada vez mais estruturar esses métodos para que os sistemas sejam mais confiáveis, passar mais confiança para Uhum. quem está e Uhum. que um consiga ajudar o outro, obviamente. Então, sair da cultura alopata só, mas também saber usar quando precisa, é óbvio. Tem um jeito que você vai precisar de remédio, de reiki não vai ajudar. Tem que tomar Claro. remédio, Claro. ponto. Mas tem outra coisa que, poxa vida, o reiki consegue fazer a pessoa desmamar do remédio. Olha que legal. Então, a gente precisa abranger isso, né? Então, com certeza, elas são complementares,
sempre e não são alternativas, né? Mas a gente precisa de muitos passos ainda em termos de legislação Uhum, dessas coisas, porque ainda acontece certo. muita, eu diria, brigas infantis sobre quem fica com o quê, quem pode fazer o quê, né? Em vez dessa questão de Uhum, ver o que, que a gente consegue somar, né? Eu ainda, uhum. assim, com essa opinião, digamos. Não, não, eu acho que a gente colabora na mesma opinião, sem dúvida. Ô, Nath, quando as pessoas procuram pelos seus serviços, geralmente em que situação elas se colocam? Em que estado elas se encontram? Como você faz essa abordagem e como você conduz o tratamento? Então, a naturologia, quando você fala naturologia, é um termo muito genérico. É genérico. Se Uhum, tem alguém uhum, precisando de um cuidado, de um tratamento aí, é genérico. Então, as pessoas não entendem muito bem, não fica muito bem claro o que você uhum. faz. Mas, de modo É, geral, como ela tem muita base nessa questão do estudo do ser integral, de corpo, fisiologia, uhum, biologia, nível vital, mental, supramental, geralmente é para desequilíbrios mais emocionais, uma vez que todo mundo está mais acostumado, tipo, com exame de rotina e tal, ninguém vai procurar muito para isso, de modo geral. uhum. Mais dores, que também o pessoal está acostumado, tipo dor muscular, e mais, assim, desânimo, ansiedade, pânico, né? Coisas mais nesse sentido, assim, invisível. Ô, Nath, sabe a impressão que eu tenho? Que a naturologia e assim como a naturopatia chegaram no momento muito oportuno por conta da Covid, porque é exatamente essa forma de olhar para a pessoa integralmente que a gente está precisando. Você concorda com isso? Sim, com certeza. O ser em todas as suas dimensões, né? Em todas as suas... Contemplar todas as dimensões, enfim. Então, Porque também percebi, ficou um pouco. Oi? não, assim, os termos, quando a gente começa a usar muito os termos, sei lá se felizmente ou infelizmente, mas a gente banaliza, assim. Mas, tipo, agora todo mundo fala de saúde mental, saúde mental, saúde mental. Mas, tipo, Uhum, importante, né? A saúde mental, ela causa sofrimento e é difícil sair quando você não tem ferramenta, é quando você não tem técnicas certas, né? Então, é algo sério mesmo, assim, né? Então, aqui todo mundo fala saúde mental, e meditar, e sei lá o quê. Mas calma, né? Isso aí é sério. Precisa ter cuidado, precisa ter responsabilidade quando for tratar disso, né? Por isso, cada vez mais sim. tudo, enfim. Mas, com certeza, tratar o ser integralmente é, né? É urgente de agora, assim. Até pela Você nossa falou agora há pouco da. Brasil. Urgente. Desculpa. Hã? Não, pela condição social do Brasil. Tipo, olha o que a gente está vendo, assim, por falta de conhecimento, eu diria, falta de conhecimento, né? Comportamentos Isso, absolutamente isso. bárbaros, assim, né? Então, É. Você me jogou exatamente onde eu ia procurar chegar com o seu comentário anterior, que é a importância da informação. uhum, Por isso que o principal objetivo dessas nossas lives, apresentando os terapeutas da Consciente, é explicar como que as nossas 36 terapias que são oferecidas podem auxiliar as pessoas. uhum, Então, por isso que eu perguntei para você qual é a motivação principal que as pessoas te procuram quando precisam dos seus serviços, né? uhum, Como que elas chegam até você? Com que reclamação? Com que dor? Você uhum. consegue identificar isso de alguma forma? Então, mais ou menos o que eu disse é isso, é dor emocional, dor invisível. Não é tanto assim de alguma ah, patologia física. É mais assim, tô sem energia, não sei o que tá acontecendo, tô sem energia, tô sugado, não consigo dormir, coisas assim. Mais do campo de percepção mesmo, de percepção de mundo invisível, sabe? Tipo, do pânico, ou do tenho estima, do sinto que eu sou suficiente, Isso. É. coisas assim. É. Acho importante a gente dar nome a essas situações, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de se
identificar de alguma maneira, né? Uhum, Estou me sentindo mal, mas eu não sei bem que mal que eu estou me sentindo. uhum, Se eu estou desanimado, se eu estou deprimido, se eu estou ansioso. uhum, Então, esse eu acho um exercício importante para que todos façam. E foi conversado também na conversa com a Rafaela e com outros terapeutas, da importância da autoobservação, uhum, que é uma atitude que nós não somos muito incentivados normalmente, né? uhum. A gente vai se auto-observar quando algo já aconteceu de errado, quando a doença já se manifestou no Sim. corpo físico. E eu também queria que você me ajudasse a explicar como que essas terapias integrativas todas agem de forma preventiva, né? Sem esperar chegar a doença efetivamente no corpo físico. Assim, essa é uma tecla que desde a graduação, né, que a gente aprende muito isso, a prevenção, 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 mas, né, enfim, isso é uma questão cultural, né, cultural. Então, por isso é que é um processo educacional, assim, de bastante insistência e longo prazo, digamos. Porque tem que entender justamente essa diferença entre cuidado paliativo, cuidado preventivo e o de manutenção, né? São três estados Perfeito, diferentes. perfeito. E as técnicas em si, particularmente, só responder a Ana aqui, ela perguntou qual a técnica mais procurada, sem sombra de dúvidas, é a acupuntura. É a acupuntura que o pessoal sempre já Olha. ouviu falar, desde sempre, já Uhum, com uma certa cacife na acupuntura, né? Os médicos usam, enfim. Então o pessoal já bota mais credibilidade, assim, com certeza. certo. Mas, então, calma aí, que eu tava falando. Ah, da ação preventiva. Então, exato. Só que o que acontece, que eu acho que é a dificuldade, de modo geral, se vê a saúde, de modo geral, se vê como um gasto que a pessoa tem. Tipo, se ela vai pagar uma consulta, é um gasto. Se ela vai fazer qualquer coisa relativa à saúde, a gente tem cultural que é um gasto. Então, Uhum, a ideia, tipo, é reverter isso. Não, é um autocuidado que você é uma manutenção que você faz agora e você não vai precisar, enfim, tomar remédio, não vai precisar ter nenhuma intervenção grave por um tempo, vai estar com seus hormônios, com seus nutrientes regulados, tudo por fazer esse autocuidado preventivo, assim, que aí técnicas é o que não faltam, de acordo com a necessidade da pessoa, né? Acupuntura, aurículo, ventosa, massagens, óleos, aromaterapia. Aí tem muitos, é um processo sempre de autoconhecimento junto. Mesmo que não queira, acaba sendo um processo de autoconhecimento junto quando você cuida da sua saúde de uma maneira preventiva, assim. Porque você vai se conhecendo, vai percebendo coisas sutis que você não percebia, se vai ter algum desequilíbrio ou não, né? Consegue ter essa gestão emocional mais assertiva, consegue falar não, uhum. né? Tudo isso é colheita, né? Tudo isso é colheita. Eu posso então entender, Natália, que com um processo de tratamento preventivo, né, num conceito de saúde mais integral, as pessoas acabam evitando gastos com remédios alopatas que Mas parece que são feitos só para a gente consumir e nunca se livrar deles. sim, nossa, muito. Tem gente que se debruça, tipo, na academia mesmo, a estudar, né? Essa relação de patologia com gasto, com remédio, enfim, com tudo, do que a pessoa que não fica doente. Mas Uhum, isso falando de um lugar assim que não é de dados, isso é óbvio, isso é óbvio. Uma sessão, por exemplo, que você faz da sua preferência de autocuidado, que seja uma massagem por mês. É, isso já faz você cuidar de você muito, em muitos níveis, assim. Muito, muito, muito mesmo. Mas a gente, isso, vai negligenciando, deixa pra lá, tem outras coisas para fazer. E tudo bem também, né? Não estou criticando. É uma coisa que acontece. Por isso é que a gente uhum. precisa olhar para isso, assim, né? A ideia é olhar para isso. Que depois você vê, tá inflamado, aí intestino, aí dor, aí articulação, as coisas vão se somando, né? Então,
fazer esse trabalho da manutenção preventiva é uma escolha muito inteligente, na verdade, né? Muito inteligente. Natália, na verdade, nesse aspecto da prevenção, as mulheres estão muito à frente dos homens, né? Que têm esse hábito da prevenção, da investigação constante, muito mais presente que os homens que parece que só se preocupam com a próstata. É. Como que os homens poderiam melhorar esse movimento de procura pela saúde integral preventiva? Quais as principais orientações que você poderia ajudar a gente? Então, de novo, a gente vai para um aspecto cultural, né? Cultural. O homem sempre tem essa resistência, de modo geral, né? Essa resistência de ir no médico, de, enfim, de se olhar. Até porque pensando em termos energéticos, é uma energia mais pacífica, uma energia mais lenta, mais né? Você tá lá, você tá submetido ao cuidar de outra pessoa, tá recebendo alguma coisa sutil, né? Então, é esse resgate mesmo. É esse resgate de entender que cada hora tem sua coisa, cada hora tem seu momento. Tem hora de receber, tem hora de dar. E eu acho que tem muito a ver com esse aspecto mesmo, assim, de se permitir receber, que é muito difícil na cultura, sei lá, masculina predominante, né? A pessoa não se abre, não se abre para algo novo, inclusive, né? É uma perspectiva bem rígida, assim, de que o modelo é esse e é isso, acabou. Então, necessita de uma abertura. E essa abertura vem por meio do conhecimento. Para mim, eu acho que é isso, né? Por meio do conhecimento. Estudar. É, eu, eu tenho a pretensão de ser um pouco mais didático, né? Porque os homens não são nada flexíveis nessas Né? questões. Sim. Considerando que, vamos dizer assim, a moléstia mais comum e que mais preocupa os homens são as questões do câncer de próstata. Uhum. Que tipo de informação, que tipo de atitude, de tratamento preventivo seria interessante para que os homens se previnam com relação a possíveis intervenções nessa área? Então, muito interessante, porque, de novo, depende da onde que a gente vai trazer isso, mas, por exemplo, sobre o olhar da medicina chinesa, né? O Uhum, próstata, problema de próstata, enfim, próstata inchada, não só o câncer, mas coisas nesse sentido, justamente uhum, muito a ver com a pessoa que quer ser só energia yang. Eu tenho que ser macho o tempo inteiro, tenho que ganhar dinheiro o tempo inteiro, tenho que ser bom o tempo inteiro, provedor o tempo inteiro. Isso aí, você consome toda a sua energia yin, que são justamente os meridianos do rim e do baço, que são os que passam e equilibram. Aqui é a energia da próstata. Então, os meridianos yin se vê sugados, não se vê nutridos, e essa patologia aqui do baixo ventre acontece, né? Então, de novo, é justamente olha só. essa ideia de entender a hora de dar, a hora de receber. Não, tem a hora de eu ser ativo, postura, mas não, tem a hora de eu relaxar, de eu ficar tranquilo, né? Mas por causa, de novo, de coisa social e tal, de modo geral, não se permite esse lugar, né? E uma somatização, de acordo com a perspectiva chinesa, é isso, é essas coisas de próstata. E não à toa a gente tem muito, né? Tem muito. A impressão que eu tenho, Natália, é que adotou-se um método de prevenção alopata, olhando sempre para a possibilidade da doença, né? Hum, E enquanto que as integrativas podem ajudar a olhar para a saúde e sim, não para a doença. sim. Isso faz toda a diferença. E o que você falou agora me faz muito sentido, porque pode induzir-nos, inclusive a consciente, a promover uma campanha para evitar isso a mais médio e longo prazo, com atitudes usando as terapias integrativas. Isso é uma informação super rica, super importante, que ainda não colocamos às pessoas. O que você acha disso? Acho muito bom. Acho essencial. Muito, muito bom, mas Não bem, é? sim, com certeza. Bom, eu acho que a Consciente sempre teve esse papel. É um projeto que está sendo ensaiado há 3 anos, né? Muito cuidado para lançar um modelo de negócio que vai cuidar da saúde emocional das pessoas.
Então a gente está estudando essas questões todas já há algum tempo. Uhum. E sem dúvida que a prevenção, a saúde é a nossa maior meta e não tanto a doença. Então a gente vai promover vários formatos diferentes, conversas materiais, que possam ajudar as pessoas de uma maneira mais didática a Uhum. se conduzir à autoobservação e a atitudes de prevenção que até então não são tão habituais, né? E aí, por conta disso tudo também, eu quero aproveitar e perguntar para você se por acaso é isso ou se tem algo a mais que motivou você a se conectar com a consciente. Qual foi a motivação? Certo. Então, bom, a motivação é essa perspectiva integrativa mesmo, né, de cuidar da saúde de uma maneira humana, abrangente, com conhecimento, com um leque amplo de profissionais com várias perspectivas e que tem como um bem comum mesmo trazer tipo, uma luz mesmo, uma luz para as pessoas que estão precisando, que das maneiras que elas, não convencionais, mas que elas viram até aqui não funcionou. Então, como se fosse uma outra porta, e nessa ideia, nesse esquema de rede que se soma, né? Como um coletivo que coopera, enfim. Eu acho que é só positividade, de uma maneira geral. Sempre traz conteúdo, sempre, enfim, agrega as pessoas. E quem quer, quem se interessa, sente abertura, pode colher muitos benefícios com que ela se identificar com o projeto. Então, basicamente, Uhum. A nossa responsabilidade é grande, né? Porque não basta abrirmos as portas dos consultórios, mas a gente tem que explicar para as pessoas como que tudo isso funciona. Ainda tudo é muito novo, né? sim. Essa relação de PIX que faz parte já devidamente legalizada no SUS, ela é bem nova, é bem nova. Uhum. Acho que não tem 5 ou 6 anos, né? Uma coisa assim. A PNP, As, em- se eu não me engano, é 2017. Se eu não me engano, então, são poucos anos. E acho que se não levarmos essas informações para as pessoas, elas dificilmente vão se sentir livres, né, e interessadas em procurar essas técnicas. é, Mas acho que isso vem com o tempo e a gente vai continuar fazendo a nossa força aqui. sim. Natália, pensando nos casos que você atendeu, você conseguiria citar assim alguns mais marcantes, mais surpreendentes, onde você pôde acompanhar todo o processo de abordagem, tratamento e recuperação da pessoa, do seu paciente? Alguns casos, tipo, pontual, sim, casos pontuais. Isso. É. Os que eu acho mais legal são de dor mesmo, porque várias pessoas, você está assim, várias pessoas já fizeram, por exemplo, 10 sessões de acupuntura. E aí eu fiz Hum, uma sessão, aí e a pessoa não teve mais dor, por exemplo. E isso aconteceu várias vezes. Então, esses são os casos que eu acho mais legal. Os de dor mesmo, porque com uma sessão, duas, uma dor que era tipo crônica, assim, tanto de ombro quanto de costas, de lombar, a pessoa não tem, hum. tipo, por ano, entendeu? Então, esses casos Isso são é incrível, né? mais legais, esses. Incrível. Muito bom. Natália, com relação à alimentação, né, de que forma uma boa alimentação pode colaborar com as PICs? Então, Você costuma recomendar algum tipo de alimentação, algum tipo de dieta? Como funciona isso? nas PICs em si não tem assim uma técnica alimentar, não tem, né? Enfim. E as medicinas, elas, cada uma tem um olhar sobre isso também, levando em conta o contexto cultural da pessoa, né, o local que a pessoa reside, o objetivo dela. Então, eu nunca, assim, parto de um princípio generalista de alimentação. Perfeito. Mas, de modo geral, é o quê? Tome água, come frutas, legumes, verduras, não tem erro. Mas eu não parto assim, ai, não come glúten, não evita carne. Depois Hum, eu fui vendo mesmo, assim, poxa vida, tem uma pessoa que é ótima comendo carne, entendeu? Ótimo, o intestino dela reage super bem com a carne, e outra pessoa não. Então eu tomo cuidado com essas dicas gerais.
né? Mas o que, Perfeito. certamente, sem medo de errar, tome bastante água, né? Para estar sempre com os nutrientes em dia e coisas minimamente processadas, né? Que são grãos, legumes, verduras, isso aí a lá vão ter. Eu basicamente fico por aí na alimentação. Eu não vou tão Hum, estrinchado assim, não. tá, legal. Existe, assim, uma noção geral de que alimento industrializado faz mal, inflama o corpo. Como que isso acontece? Como acontece esse processo? Como acontece inflamação? Então, Sim. porque é ultraprocessado. E os ultraprocessados, eles cobram mais do nosso sistema metabólico. É mais difícil do organismo digerir. Então, de novo, você tem que consumir muita energia dos seus órgãos. Por isso que faz mal, né? Uma coisa que você precisaria usar, por exemplo, 10% do teu gasto energético para digerir, você vai usar 80%, vai sobrecarregar o fígado. Então, por isso que, de modo geral, é ruim. Aí tem todas as questões dos transgênicos, né? Tipo, Uhum. os expectantes, etc., porque tudo isso sobrecarrega o organismo, né? Então, é basicamente daí. Daí, sobrecarregado, você inflama e aí efeito cascata. Entendi. Veja como é importante essa afirmação que parece tão óbvia, né? Mas tem pessoas que se alimentam essencialmente de produto industrializado, sem nunca sequer cogitar ou pensar que isso pode estar lhe fazendo mal. E a gente sabe que toda a indústria, promovida pela mídia, né, pelas mídias gerais, nos jogam sempre diante de alimentos ultraprocessados e com fabricação em larga escala. Aham. Aí, logicamente, a gente vai se direcionar para onde? Para os sistemas alternativos do cultivo de alimentos em casa, né, de pequenas hortas caseiras, para quem mora em apartamento, para quem mora em residência. E eu tenho notado que algumas pessoas estão tornando essa prática cada vez mais habitual, cada vez mais usual. Ter o seu temperinho num terraço de apartamento, numa varanda. Quem tem um quintal, coloca lá a sua hortinha. Você acredita que isso possa ser um hábito que ajude bastante a melhorar a saúde de uma forma geral das pessoas? Sim, esse é um movimento crescente, né? Já tem uns anos aí, as hortas urbanas, tem bastante iniciativa, né? Tanto pelo SUS, de projetos de hortas urbanas, tanto com iniciativas dos cidadãos mesmo aí, privados nos seus apartamentos, ou que se juntam para fazer alguma coisa no bairro. A gente vê isso mais em São Paulo, assim, metrópole. Em Campinas, eu ainda Uhum, um bairro que se juntou para fazer uma horta no bairro, ainda não vi. Lá em São Paulo você vê bastante, na Vila Mariana, tem vários prédios, inclusive, assim, com um andar de horta, é bem interessante. Eu percebo que o pessoal das metrópoles estão mais antenadas com essa questão das hortas urbanas, mas é um movimento crescente, porque é um contraponto, de modo geral, embora ainda tenha bastante desinformação sobre os industrializados, já tem muita muito conhecimento de que isso faz mal e tal, tal. Então todo mundo quer, de alguma maneira, resgatar. E, de novo, aqui eu prezo pelo equilíbrio, né? Eu já fui do tempo de demonizar a indústria em larga escala, e os pacotes e tudo horrível. Mas não, né? É essa questão do equilíbrio mesmo. Um dia você come, mas não bota aquilo na tua rotina todo dia, cultivar, se uhum, possível, alimentos orgânicos, ainda é um movimento meio elitista, mas também é um paradigma, então precisa cada vez mais a se aprofundar nos assuntos. Isso aqui eu percebo, em todos os assuntos. Né? A gente geralmente tem uma perspectiva bem superficial de algum movimento social, de alguma coisa, e já tece opinião em cima daquilo. Mas existe, né, amplitudes, existe diferenças de ação, de formas de ação sobre aquele mesmo tema, né? Então, esse, por exemplo, de industriais e saudáveis, eles se conversam hoje. A gente uhum, precisa da indústria também. Não dá para ficar vivendo de horta de casa, né? A gente ainda precisa do uhum, mercado, precisa comer um biscoito de vez em quando. A ideia é trazer uhum. essa conscientização mesmo de que a gente pode unir as coisas e quanto mais conectado a terra, a essa matriz da matéria-prima, mais valor a gente dá, mais a gente entende, mais significado a gente agrega, né? Então é uma soma de fatores, né? Por isso é que Sim. muito bacana essa questão de unir as coisas, assim.
Nós temos hoje uma estrutura de comunicação pela internet que nos possibilita coisas que há poucos anos atrás nem imaginávamos, né? É, Então a troca de informação acontece numa velocidade absurda. Tão absurda que às vezes até a gente não consegue acompanhar e deixa a informação passar. verdade. Ah, é, essa questão da produção industrial de alimento, ela também tem uma relação com a escala, né? Sim. Ou seja, o nosso país tem muita gente para alimentar. E o que eu tenho notado é que essa alimentação mais natural, mais livre de químicas, de agrotóxicos, enfim, ela ainda tem uma produção pequena, né? Ela não conseguiria atender uma escala maior como o restante da indústria alimenta. Uhum. Como você acha que a gente poderia contornar isso? Como a gente poderia popularizar a produção natural, né? Como chamam de sem orgânicos, né? Os alimentos orgânicos. Como a gente pode colaborar para fazer isso crescer? Então, primeiramente é estudar sobre esses movimentos, sobre movimentos sociais, sobre agricultura orgânica familiar, sobre reforma agrária, né? Ultimamente esses temas foram todos muito distorcidos. Enfim, não vou entrar aqui em coisa de política, mas, por exemplo, o próprio movimento do MST foi demonizado de uma maneira. A produção de orgânicos de agricultura familiar, basicamente 70% do que a gente come vem dessas pessoas que estão todos os dias plantando e colhendo debaixo do sol, para que a gente consiga comer. Uhum. Então, a ideia é você cada vez mais entender esses assuntos, entender, ir atrás de vivência de campo mesmo, e ver quem na sua cidade, no seu entorno planta, incentiva essa pessoa. Agora, já aqui em Campinas, eu já vi várias iniciativas, por exemplo, de comprar uma cesta orgânica semanal de algum pequeno produtor, de alguém que tem um sítio pequenininho. Tudo isso já vai fazendo essa transformação. E, assim, os mercados vai ficar aí, batata, Doritos, todo mundo vai comer sempre, sabe? Uma coisa não anula a outra, mais uma vez, né? Perfeito, perfeito. Fortalecer esses campos e entender essas pessoas. Mas a nossa agricultura familiar, das pessoas que plantam, já é 70%. Já é 70% da nossa alimentação, né? Então, não é tão pouco assim, já é bastante. Você vê que a soberania alimentar, Não. ela tá aí. A gente precisa literalmente conhecer mais e se apropriar dela. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de cinturão verde, foi na década de 70. Faz bastante tempo. Eu tenho certeza que isso também não era na década de 70, é bem antes. Inclusive, os movimentos migratórios dos europeus para o Brasil colaboraram muito no desenvolvimento desse cinturão verde, pelos japoneses que sempre foram dedicados à terra, né? E também a última vivência que tive do meu passado recente, frequentando muito o interior de Minas, interior de São Paulo, as pessoas cultivam seus alimentos em casa, nos quintais, há muitos anos. Muito Isso não é novo, né? sim. Então, o que é chamado hoje de cultura orgânica, isso não é novo. É. Mas eu acho que hoje temos um momento para poder dar luz para isso, de uma maneira um pouco mais elaborada, mais organizada. Hã? Mais acadêmica, né? Mais rebuscada, enfim. Que seja. Para que as pessoas entendam de fato o que é interessante, o que mais nos completa, melhor nos alimenta do que achar isso ou achar aquilo. Eu também fico desconfortável com alegações generalistas, né? Uhum. Mesmo porque parto do princípio, que eu sei que muitos concordam comigo, de que não existe uma pessoa igual a outra. Então, dizer estão fazendo, estão adoecendo, quem está adoecendo? Quem está fazendo, né? Cada um reage de uma forma, um alimento que serve para um não serve para o outro, o que é remédio para um pode ser veneno para o outro, então não dá para generalizar mesmo. A gente tem que entender que todos funcionamos de maneira única e a gente está aqui debruçado para esse olhar único para entender como cada um funciona e indicar a melhor solução. Em seus contextos, né? Em seus contextos aí que se está inserido. Mas Exatamente. dá para unir muito as duas coisas. Dá, né? Natália, você teria aqui uma outra mensagem dentro desse contexto da sua formação e desse momento que vivemos hoje, para onde que a gente está sendo levado com essas mudanças de hábitos?
Você gostaria de fazer mais algum comentário específico nessa arte? É. Eu acredito que a dualidade ela está muito aguçada, mais do que nunca, em todos os níveis, assim, em todos os níveis. Mas eu não sou pessimista, assim, eu não sou. Eu acho que algumas coisas. É isso, a dualidade. Algumas coisas estão piorando muito, mas outras coisas estão melhorando, tipo, muito, em níveis exponenciais. Uhum. Então, a mensagem é de ir atrás mesmo de conhecimento, de estudar as coisas com profundidade e tomar muito cuidado com informação rasa sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, assim. Então, eu acho que essa é a minha mensagem, porque senão a gente vai criando fantasmas, né? Monstros, que não tem necessidade. E em vez da gente se ver num lugar de transição, de ação presente, a gente fica só planejando esse futuro catastrófico que não chega, e patina muito e paralisa-se muito. Então, esse cuidado com as informações, em pesquisar as coisas com um pouquinho mais de profundidade e entender essa ação do presente mesmo. Assim a gente vai nutrindo nutrindo saúde, inclusive saúde mental, né? Então, essa é a minha mensagem. Muito bom. A gente concorda e apoia 100% essa mensagem e tentando também fazer um outro contraponto. No processo de tratamento psicoterapêutico, é impossível conseguir se direcionar para a cura, para o tratamento, se o paciente terapeutizado não olha para a sua cura, né? Ele primeiro entende a sua questão, a sua doença, depois ele começa já a acreditar no seu potencial físico, mental, emocional, e aí ele começa a se direcionar para a cura. Eu acho que esse processo de autoobservação e de autoconsciência é fundamental para que a gente consiga modificar os nossos hábitos. Uhum, Porque certas situações só vão acontecer quando mudarmos o hábito. uhum, Eu não acredito em dieta alimentar. E também não acredito em nenhum outro tipo de dieta. A gente tem que criar consciência, entender, através da autoobservação, o que nos é bom, o que nos faz mal. uhum. E eu ouvi certa vez uma professora de Ayurveda dizendo que o que te faz mal é o que o seu organismo não consegue processar. Uhum. E achei isso muito claro, assim, muito direto, porque a questão da alimentação é tão complexa para a gente, né? A gente se alimenta de tantas maneiras, tantas motivações diferentes. É porque está olhando para a comida, é porque foi convidado, é porque tem uma festa, é porque a família come aquilo, é porque os amigos chamaram para comer aquilo. Então é sempre complexo a gente fazer uma escolha de alimentação que seja favorável ao nosso organismo. Então Uhum. essa observação que foi feita que veio da Ayurveda, para mim pareceu ayurvédica, pareceu bastante sensata, porque assim como você, não nos leva a análises exageradas, né, e polarizadas, e E- sim, é. peraí, muita calma nessa hora, vamos olhar com calma. Você acha que esse é um bom caminho? Ai, com certeza. Eu sempre tive um perfil meio diplomático, embora às vezes a gente tenha que se posicionar mais assertiva também. Mas a minha ideia sempre é conciliar as coisas, assim, porque é isso que esta pessoa que eu não sei quem é, Store Café, falou. É o Guilherme, é o Guilherme. Guilherme, de ficar na defensiva. Isso eu percebo muito, assim, ou a gente quer se defender ou quer atacar o outro. E a gente faz isso que nem vê. A hora que você vê, a gente tá fazendo isso aí só para justificar a própria perspectiva de visão do mundo, em vez de criar esses laços, né, de coisa que é bom para todo mundo. O que que todo mundo quer em comum? Todo mundo quer a vida melhor, quer bem-estar, quer amar, quer viver em paz. Tipo, todo mundo quer isso em comum. E aí a gente se perde em umas coisas malucas, assim. E acho que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Porque isso aí é, Uhum, sabe, mais do que nunca, assim. Né? Senão, o que a gente fica nutrindo? É muito. Nossa, e é difícil, ainda mais com as redes sociais, né? Hoje em dia. Então, uhum, uhum. foco, foco na diplomacia, do que a gente pode construir junto, né? Em vez de, enfim, tentar se aniquilar. Eu entendo que quando você fala de diplomacia, eu estou falando de consenso, né, de inclusão. É.
porque acho que desde então a gente tem um passado muito voltado para exclusão, né, Nath? Sim. Então acho que agora a ciência da constelação familiar, do diagnóstico sistêmico, nos faz olhar e entender o quanto é importante, ao invés de polarizar e excluir, a gente incluir, né, aqueles que foram excluídos no nosso sistema familiar, Uhum. entre as nossas próprias famílias, amigos e o meio onde a gente vive. Sim. E assim a gente pode seguir com menos preocupação, com menos estresse, né? E buscar cada vez mais a autoconsciência e a autocura, né? Sim, através de muitas, muitas, muitas ferramentas. Tanto as PICs, Pois é, quanto o conhecimento em PICs. Por isso é que a naturologia a gente sempre fala isso na faculdade, né? Que as técnicas são só as técnicas, né? A acupuntura, legal, mas a acupuntura é bacana, hein? Ou você passa floral, maneiro, isso é ótimo, um ótimo terapeuta floral. Mas é essa questão de entender a racionalidade, de cada vez mais se aprofundar no processo saúde e doença. O que é saúde? O que é doença? Né? A vida nesse perfeito, equilíbrio perfeito. dinâmico das coisas. Então, isso que é o mais legal, assim, que é você nutrir esses estados de consciência, de reflexão de saúde. Eu entendo que assim você cada vez vai ser uma pessoa mais equilibrada e a gente consegue construir mais coisas, né? Em vez de ficar sempre assim com essa narrativa de destruir o outro, destruir o outro, assim, um negócio que, Perfeito, cara, perfeito. que é loucura mesmo. Então, quanto É mais loucura mesmo. constrói esses saberes, mais a gente vai conseguir vitalidade, né? Vitalidade para si, para o próprio organismo, para a própria mente e para quem está em Uhum. volta. Então, por isso, o cuidado preventivo é muito bom. Cuidado preventivo de corpo, cuidado da imunidade, cuidado preventivo emocional, mental, né? Tudo isso. E aí, ferramentas, tem um monte. Escolha os da sua preferência, mas faça. Eu, particularmente, depois de tudo, Uhum. o que eu faço? Eu faço anamnese bem espontânea e aí eu já passo para a pessoa fitoterápicos e florais que ela precisa e já faço as duas técnicas que eu mais uso, que é a acupuntura e a aurícula. Então, assim eu componho o meu atendimento. E aí, de acordo com a pessoa, se ela precisar de mais, a gente faz mais, se não, é uma só e tchau também, sabe? Não fico me prendendo muito a protocolos, né? A ideia é a pessoa ficar bem. O que você falou agora me remeteu a uma situação que talvez pareça chavão, mas que qualquer tratamento só dá certo se o paciente faz a sua parte, os seus 50%. É É. mais ou menos por aí? Sim, sim, sim. Dependendo do objetivo, sim. Quando é mais essas questões assim de autoconhecimento emocional, certamente. Quando é uma dor, não. A pessoa deita lá, recebe a agulha, a dor passou. Mas, assim, quando envolve mais essa questão reflexiva, com certeza, é uma via bem de mão dupla 50-50 mesmo. Mas mesmo numa dor mais simples, digamos assim, mais superficial, se não houver a crença de que aquilo vai funcionar também, pode bloquear, não? Pode. Com certeza pode. Mas não é um fator limitante. Não é um fator limitante. Tipo, Tá. coisas não dependem da crença da pessoa, que nem teve essa questão com a homeopatia toda. Funciona se a pessoa acreditar. Caô, nada a ver, vai funcionar ela acreditando ou não. Aí tem isso de receptividade do organismo, aí é outra coisa, né? Perfeito, perfeito. Legal. Mas assim, quanto Não, mais acho que receptividade, melhor. Mas não é um fator limitante, certamente. esses pontos todos são muito importantes a gente esclarecer, Nath, para a gente poder deixar as pessoas mais próximas da gente através do acesso pela informação, né? Uhum. E aí eu queria também deixar um recadinho final para quem está nos assistindo até agora e para quem vai nos assistir depois, que a gente está absolutamente debruçado à prioridade de compartilhar as informações que são relevantes e essenciais. Porque eu vejo muito canal no Instagram, no Facebook, em outras mídias, falando só das doenças, das consequências. E nem todos se debruçam a explicar como que a pessoa chegou lá. Uhum. Eu entendo que se não houver esse olhar para explicar o processo, a pessoa não consegue se identificar
e não consegue buscar a cura, o tratamento, ou seja lá, como queiram chamar. Então, eu estou aqui confirmando esse nosso compromisso em passar cada vez mais informações relevantes de várias formas possíveis. Quem continuar nos acompanhando vai poder entender e observar isso e aproveitar. E também reforço aqui o pedido para que todos nos sigam, compartilhem os nossos perfis e qualquer pergunta, dúvida, a gente está sempre à disposição para esclarecer vocês. Sim. Nath, adorei a nossa conversa, foi incrível, Eu não também. poderia ser diferente. Né? E seguimos para as próximas jornadas, próximos passos. Próxima de meditação, que aí a Rafa falou, a Ana, mas este tema merece uma live só para ele, que realmente mudou minha vida e aí eu teria tipo bastante coisa mais minuciosamente para falar, que eu tenho uma atenção especial Legal. sobre. A meditação mudou a minha vida também. Legal, Então, olha só. teremos esse espaço certamente. Muito legal. Nath, obrigado, boa noite. Obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite. Namastê para todos. Tchau, tchau.